Boa noite, pessoal. Bem-vindos. Obrigado pela presença de hoje. Meu nome é Lucas Guimarães. Eu estou fazendo uma série de lives para a BP sobre cultivando equilíbrio emocional. Essa é a quarta de 6 lives programadas. As últimas 3 estão disponíveis no site da BP. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cultivando o equilíbrio cognitivo, tá? Eu acho que cabe um disclaimer antes da gente começar. Essa vai ser a live que eu vou ser um pouquinho mais polêmico. Então, tem coisas aqui que eu vou falar que são a minha opinião pessoal. Quando isso for uma posição oficial da BP, eu vou deixar bem claro no slide, mas eu estou trazendo aqui que são coisas que são um pouco polêmicas, então é importante focar no conceito e que eu estou trazendo uma perspectiva mais pessoal muitas vezes, tá bom? Então, vamos começar? Então, para quem está na primeira live, eu estou discutindo um modelo de equilíbrio mental baseado num curso que chama Cultivando Equilíbrio Emocional. Tá? E acho que isso é importante para a gente entender que para eu conseguir chegar nessa discussão tiveram essas outras 3 lives anteriores e entendê-las vai ajudar um pouco a facilitar a compreensão desse conteúdo e entender que caminho eu estou seguindo. Então, a gente falou sobre esse modelo de equilíbrio mental que envolve um equilíbrio conativo, que é propósito e motivação, que envolve um equilíbrio de atenção, que seria a meditação, e agora a gente vai discutir um pouquinho de equilíbrio cognitivo. Pode passar a próxima. E aí, nesse modelo dessas 4 qualidades que apoiam um equilíbrio emocional, a gente sempre tem que entender que elas se conversam, tá? E sempre que a gente está falando de equilíbrio, a gente também fala que a gente pode ter um excesso, uma disfunção ou um déficit, tá? Então, essas coisas caminham juntos. E hoje a gente vai falar especificamente dessa terceira linha, que é o equilíbrio cognitivo, que essencialmente é ver a realidade como ela é. Pode passar mais um slide? Mas para isso a gente tem que lembrar, quando a gente está falando de propósito, quando a gente está falando de equilíbrio conativo, a gente está falando de motivação. O que traz vocês aqui? Por que vocês fazem o que vocês fazem? Por que cada um de nós fez as escolhas que fez? Por que cada um de nós faz o que faz? Tá? Então, o quanto disso é uma escolha e como é que a gente reage perante as adversidades. Se a gente não tem o propósito e nossa motivação muito clara, fica muito mais difícil de sustentar essa motivação. Pode passar mais um? E aqui é muito claro, é muito fácil para mim falar disso numa instituição como a BP, porque o propósito do hospital é valorizar a vida. O propósito de quem trabalha na área da saúde é valorizar a vida. E essa questão, para que a gente consiga fazer isso, é fundamental que a gente continue sempre evoluindo. Pode passar mais um? E quando a gente está falando de atenção, a gente tem vários estudos sugerindo o papel da meditação de mindfulness na redução de interferências emocionais em tarefas cognitivas. Então, funcionamos melhor quando meditamos, quando a gente está mais presente, a gente funciona melhor. E a minha preocupação na hora de falar isso é o Mac Mindfulness. Pode passar mais um slide que tem um complemento desse? As pessoas podem se transformar apenas pessoas mais funcionais. E isso é importante, é importante a gente sentir que o que a gente faz tem propósito, mas a preocupação é, se a gente só presta atenção no que o campo de realidade propõe pra a gente vai ser resiliente num contexto que a gente não precisa ser resiliente, a gente precisa reagir. Então, quem trabalha num contexto que é agressivo, que é tóxico, quem está numa relação amorosa tóxica, apenas estar presente não resolve. Tá? A gente precisa entender
entender o contexto, entender o quanto isso faz mal para a gente, para poder reagir. Então, não é simplesmente estar atento. Pode passar mais um? Quando eu estou falando para vocês que a gente vive num mundo VUCA, e essa expressão ganhou bastante momento no contexto atual, de que a gente vive num mundo que é volátil, que é incerto, que é complexo, que é ambíguo, fica muito fácil a gente se perder, a gente só prestar atenção no que está acontecendo na nossa frente e parar de olhar para um contexto mais amplo e entender o que do contexto traz benefício, o que faz mal para a gente. Não é porque as coisas mudam o tempo todo, porque elas são incertas, que a gente tem só que ser resiliente. Se as coisas estiverem acontecendo de uma maneira que é eticamente errado, de uma maneira que é tóxica, a gente tem que ter uma reação. Tá? Pode passar mais um? Isso é bem interessante de falar, porque esse é uma perspectiva do New England, que é uma revista médica bem conhecida, e nele a gente discute, esse artigo discute como é que médicos toleram incerteza, tá? Voltando ao link do mundo VUCA. Como é que a gente tolera o fato dos diagnósticos serem transitórios, de como as coisas evoluem ao longo do tempo? Pode passar mais slide? Eu estou falando disso porque a gente não reconhece o diagnóstico como algo que é dinâmico e evolutivo. A gente não fala mais em hipótese diagnóstica e a gente não discute isso com os pacientes. A gente não discute as incertezas do diagnóstico, a gente não discute quanto um teste é sensível ou específico para algum resultado. E quando a gente esquece que a narração da doença é subjetiva, quando a gente tem sensibilidade e especificidade diagnóstica, mesmo a biópsia, em que você pega a célula e vê a célula ao vivo, nem sempre a gente consegue dar certeza do diagnóstico. A gente não consegue dar a previsibilidade do resultado, isso é muito claro. E a gente também não leva em conta que a gente tem viés na hora de conversar com os pacientes. A gente quer oferecer o melhor para o paciente, muitas vezes isso nos leva a tomar escolhas inadequadas do ponto de vista técnico. Tá? Então, quando a gente não discute isso com os médicos desde a graduação, a incerteza começa a ser uma ameaça. E a proposta de tolerar essas incertezas nesse mundo VUCA, que envolve muitas coisas, a certeza deixa de ser uma ameaça, ela vira um desafio. Ela vira algo a ser conquistado, algo a ser algo que acompanha a gente. Então é muito importante a gente ter essa discussão do quanto as coisas são incertas e mudam. Pode passar mais um? E aí agora vamos começar a falar um pouquinho de equilíbrio cognitivo. Então, ok, a cada momento aquilo que a gente presta atenção é a realidade. Pode passar mais um? Mas e aí? Se a gente está prestando, se a gente está olhando só para um lado das coisas, e aí a gente olha só para o que é bom, a gente não consegue olhar o contexto. E se a gente quer só, a gente foca só na parte que é boa, sem olhar o contexto, sem ter uma compreensão das coisas, sem ter sabedoria, vira essa cena cômica de alguém dizendo que as coisas estão ótimas, que vai dar tudo certo, quando na verdade tá pegando fogo atrás da gente, a gente não tá vendo, a gente tá ignorando os sinais de estar quente, a gente tá ignorando o cheiro de fumaça. E se a gente fica só prestando atenção nas coisas que a gente escolhe prestar atenção sem olhar o contexto, a gente não reage. Então a gente vai continuar achando que tá tudo bem, quando na verdade as coisas estão sendo tóxicas, estão fazendo mal pra gente. E o equilíbrio cognitivo é a pecinha que ajuda a gente a olhar de uma maneira mais ampla. Ter um grau de sabedoria, de inteligência na hora de olhar as coisas. Pode passar mais um.
Então, o equilíbrio cognitivo é encarar o mundo das experiências sem projetar concepção ou ideia que nos causem compreender erroneamente a realidade. É olhar a realidade como ela é, como ela se apresenta pra gente, como a gente consegue ver e é importante a gente entender que às vezes a gente vai ter uma limitação do que a gente consegue ver. Mas se a gente leva essa limitação do que a gente consegue ver em conta, fica mais fácil de aprender a realidade da maneira adequada. E quando eu digo aprender, é captar ela, não é aprender de conhecimento. Pode passar mais um slide. Então vamos começar falando o que não é. Então, o déficit é aquilo que a gente montou, que eu coloquei na primeira charge, de olhar para as coisas e não perceber o que está acontecendo. Hiperatividade seria a gente misturar projeções conceituais com a experiência perceptual. E é exatamente esse slide, em que a gente olha uma notícia, essa notícia concorda exatamente com o que a gente está pensando, mas a gente ignora todo o resto das informações que a gente tem acesso. Tá? E a gente tem visto muita fake news, tem muita coisa sendo publicada que não é verdade, mas se a gente não levar em conta que as notícias que a gente lê podem ser falsas, fica mais difícil de a gente conseguir entender a realidade e a gente reagir de acordo com essa realidade. Tá? Pode passar mais um? E aí eu vou falar um pouquinho de ciência, olha só que interessante. Vamos cutucar as pessoas por aqui. Antigamente, isso é bastante verdade para a medicina, mas para qualquer coisa que a gente ia aprender, existia um professor, e esse professor era a fonte de informação. Então, era uma pessoa que vinha e falava, eu vou ensinar vocês. E o médico falava assim também. Então, teve um congresso hospitalar esse ano passado, desculpa, em que, na abertura do congresso, o Dan Bauer começou o congresso falando, na época do meu pai, ele chegava para os pacientes e falava, eu vou te dar um antibiótico que eu achar certo e você vai tomar quanto tempo eu mandar você tomar. Porque o médico era o detentor de todo o conhecimento. Isso funcionou naquela época. A gente olhava a medicina com olhar quase de sacerdócio. A gente confiava nos médicos de uma maneira quase como a gente confiava em alguém que é religioso, que é um líder religioso, por exemplo. Mas esse momento da medicina passou, porque a gente viu que só isso não era o suficiente. Os médicos não conseguiam se atualizar o tempo todo. Os médicos não conseguiam dar conta do volume de coisas que vinha acontecendo. E aí a medicina mudou para um padrão em que a gente desenvolve protocolos e os médicos têm que seguir esse protocolo. Isso também funcionou durante um tempo, mas a gente já está em outro contexto. Todo mundo tem acesso à informação. Qualquer um consegue abrir um site e descobrir como é que vai tratar uma infecção de urina, por exemplo. Quanto tempo tem que tomar de antibiótico. E a medicina tentou reagir a isso segurando as pontas, mas talvez o caminho seja um pouco diferente. A gente ainda, os médicos têm uma função muito importante que é olhar o contexto como um todo. Eles vão, só o tratamento, só dizer qual que é o tratamento não é o suficiente. A gente precisa de médicos que vão além disso, sabe? E aprofundar no conhecimento, aprofundar nas suas especialidades, e aprofundar no que a gente consegue oferecer aos pacientes. Então a medicina saiu, se puder voltar para o slide, saiu daquele momento em que nós éramos os donos do conhecimento para um contexto em que todo mundo tem acesso à informação. E aí, se todo mundo tem acesso à informação, o que vale não é a informação em si, é como é que você acha ela, como é que você está procurando informação. E a gente vê todo tipo de distorção disso. Então, existe um movimento grande de pessoas que acreditam que a Terra é plana, apesar das evidências do contrário. Tá? E aí, bem, eu entendo que as pessoas percebam algumas coisas como questão de opinião, e existe uma confusão muito grande do que é de teorias com coisas que existem provas científicas de que elas funcionam.
E eu não vou me enveredar por isso, por motivos óbvios, senão a gente ia ficar, a gente ia duplicar o número de lives aqui. Mas só para vocês entenderem os conceitos, quando a gente faz uma pergunta em medicina, a gente faz uma pergunta e a gente usa uma série de metodologias de estudo que eu estou mostrando para vocês aí nessa pirâmide para chegar a alguma conclusão. Tá? Uma vez feita a pergunta, cada perfil de tipo de estudo, então estudo de coorte é diferente de série de caso, de relato de caso, cada perfil de pergunta tem um estudo específico que vai ajudar a responder. E o grau de confiança segue de acordo com a setinha aí. Então, a opinião de especialista, experimentação animal ou pesquisa in vitro, elas são o menor grau de evidência que a gente tem. E mas isso não descarta a validade disso. Isso é válido enquanto você não tem evidências melhores. Então, usando um exemplo bem tranquilo para um geriatra, é o uso de vitamina D, que pode ser que tem muito estudo, tá? E alguns especialistas ainda insistem em usá-la para algumas. Os especialistas perceberam que havia talvez uma relação fisiológica entre vitamina D e força muscular, por exemplo. Foram feitos vários estudos seguindo a opinião desses especialistas para chegar a uma conclusão. E hoje em dia a gente tem mais revisão sistemática do que ensaio clínico randomizado, e a opinião do especialista continua valendo. Mas isso não é verdade para todas as coisas. Quando a gente estava falando de outras medicações, fica muito claro o quanto aprofundar o conhecimento e aprofundar a confiança que a gente tem nesses dados é importante. Pode passar mais um slide? E um ótimo exemplo disso está todo mundo vendo. Acho que eu não preciso ir muito longe para que as pessoas entendam o impacto que essa discussão sobre a cloroquina tem tido na sociedade como um todo, e acabou deixando de ser uma discussão científica, virou uma discussão política. Tá? E aí a gente chega num contexto em que as pessoas começam a ignorar a evidência científica. Esses estudos foram publicados, eu deixei as datas aí, então 7 de maio, 11 de maio e os dois da direita, dia 14 de maio. Tá? E a conclusão que a gente tem atual é: a hidroxicloroquina não mostra maior probabilidade de negativar o COVID, então de curar os pacientes. Não mudou a mortalidade, o uso de cloroquina e azitromicina combinados ou sem, então pegaram pacientes. Isso foi um estudo observacional, só para dar um exemplo, tá? Esse estudo aconteceu à esquerda abaixo, do JAMA Network. Eles observaram como os pacientes de Nova York evoluíram. E eles separaram pessoas que usaram cloroquina sozinha, que usaram cloroquina com azitromicina, que não usaram nenhum dos dois, que usaram só só azitromicina, olharam esses 4 grupos e viram como é que foi a evolução desses pacientes. E nesse estudo eles perceberam que não houve nenhuma evidência de melhora de mortalidade hospitalar com o uso de cloroquina. E isso, apesar de ser um estudo observacional que foi feito com... eu não vou lembrar o número exato, mas eram mais de 1.000 pacientes. É uma evidência muito importante, mas a gente precisa fazer estudos prospectivos para ter certeza do resultado específico disso. Não é só por conta desse estudo que a gente diz que não tem evidência de cloroquina. A gente olha o todo da evidência, a gente olha como os estudos foram feitos, qual que é a qualidade técnica deles, qual que é a metodologia, e se quem fez não tinha nenhum viés na hora de fazer o estudo para chegar a essa conclusão. A gente também já viu que não tem evidência que cloroquina diminui a necessidade de oxigenoterapia. E a gente também viu que num estudo
que é esse último da direita abaixo aqui, que a hidroxicloroquina não muda o desfecho de pacientes hospitalizados em doença leve a moderada. Isso foi um estudo prospectivo, randomizado, em que quem estava fazendo a pesquisa não sabia se o paciente estava tomando a cloroquina ou não. Então não dá para a gente... quem estava analisando não conseguiu impor o que ele gostaria que acontecesse para o paciente. E é isso que a gente usa como método científico para chegar a uma conclusão do que a gente deve usar ou não de medicação. Não é uma questão de opinião, é uma questão de técnica científica. E pode passar mais o slide. Vocês vão, para mim é muito tranquilo falar que e isso é uma posição técnica da BP, tá? Esse slide aqui eu pedi autorização para o Gabriel Dalla Costa, que é um dos nossos gerentes médicos do hospital, para colocar exatamente essa posição técnica da BP, dizendo que a prescrição de da hidroxicloroquina fora de um ambiente de ensaio clínico controlado não é aconselhada. Essa revisão, essa nota técnica é de 13 de maio, saiu o resultado de estudo grande nesse final de semana, e esse estudo grande também sustenta a opinião de que não tem benefício de usar cloroquina. E quando a gente está falando quando a gente fez esses estudos, bem, existe uma opinião de especialistas que acredita que a cloroquina pode ajudar, e quando na nota técnica fica muito claro que a gente usa a cloroquina como salvamento experimental, tá bom, se funcionar, vamos testar, vamos ver se funciona. E uma vez que a gente viu que não funciona, que não faz diferença, a gente tira a cloroquina do rol de medicações que a gente usa. Então, a gente está olhando a realidade como ela apresenta para a gente, os estudos que a gente fez sugerem isso, a conclusão dos estudos é clara, não parece ter havido viés, e aí, quando eu digo não parece, eu estou sendo bem cauteloso, lendo os estudos é muito claro que não houve nenhum viés, as pessoas queriam de verdade encontrar uma medicação que ajudasse os pacientes, mas não, a realidade que a gente vê com esses estudos sugere que não, que a gente não deveria usar, porque aumenta o tempo de internação algumas vezes, porque aumenta a complicação, porque esses pacientes têm que parar de tomar medicação por conta da complicação. Infelizmente, o que a gente tem de evidência para tratar a doença é suporte clínico. Ter uma equipe de médicos intensivistas boa, ter uma equipe de enfermagem que saiba os cuidados com o paciente, uma equipe de fisioterapia que consiga manter a qualidade da respiração mecânica do paciente. Então são essas coisas que a gente tem de evidência por enquanto. Saiu um artigo de uma medicação essa semana que reduz em 4 dias o tempo de internação hospitalar. E se a gente está pensando em pacientes que ficam 30, 40 dias, isso é uma redução bem significativa, tá? Vamos ver como é que esses estudos vão caminhar. Então vai depender muito da evidência que for aparecendo para a gente. Pode passar mais um? E aí, bem, agora a cloroquina ficou para trás. Eu vou começar a parte um pouco mais polêmica, tá? Pode passar mais o slide. Se a gente presta atenção no que está acontecendo, e se a gente presta atenção para a realidade, se a gente olha com cuidado, ninguém dá certo de verdade. E às vezes as pessoas podem achar que dar certo é aquilo que a gente falou, é conseguir um cargo, é conseguir uma promoção, terminar um mestrado e assim por diante. Mas não importa qual que seja a vitória, quando a gente está diante da morte, quando a gente está envelhecendo, esses benefícios desaparecem. E se a gente tiver uma chance de ver uma vida longa e que a gente acha que a gente cumpriu o nosso propósito, a gente vai ver que a nossa capacidade vai declinando. Que as coisas que a gente sabia já não são mais relevantes, que as coisas que a gente achava importantes e a nossa habilidade vão desaparecendo e de repente aquilo não é mais tão importante. Nesses tempos de coronavírus a gente vê tudo isso desabando muito rápido e a gente vê que os símbolos de poder se tornam frágeis. Tem uma charge interessante falando que
poder, fama, dinheiro, essas coisas já não importam tanto. O que importa é ter imunidade contra o vírus. Olha só que maluquice. Que é uma coisa tão efêmera, né? Se for pensar para vírus como varíola, sarampo, a gente tem uma vacina que garante imunidade. Aí, de repente, no contexto atual, a gente tem um vírus novo em que a gente não tem vacina e tudo que você quer é imunidade para ter certeza que você não vai passar pelas preocupações do coronavírus. Isso foi um retiro que o Lama Padma Santen ofereceu 2, 3 semanas atrás, falando sobre desafios de vida e morte. Eu devo falar um pouquinho mais sobre o Lama nas próximas lives. Pode passar mais o slide? Por que eu estou falando isso para vocês? Esse slide aqui eu costumo usar quando eu estou dando aula de comunicação de más notícias. Quem me contou essa história pela primeira vez foi o Tomás, que está aí na foto. O Tomás me permitiu usar a foto dele hoje. Mas eu já usei várias outras aulas sem ele saber. O Tomás é uma pessoa que eu admiro muito. O Tomás foi uma das pessoas que me fez, que me influenciou a querer fazer geriatria. E felizmente eu consegui trazer, com a ajuda da doutora Viridiana, o Tomás para coordenar a equipe de cuidados paliativos aqui do hospital. Essa imagem que vocês estão vendo no fundo é sobre o mito de Coronis. Coronis era uma das namoradas de Apolo, o deus Sol. E Apolo tinha um mensageiro que era o corvo. Esse pássaro que vocês estão vendo no meio da foto é um corvo que era branco. E o corvo presenciou Coronis com esse daí, que não era Apolo. E Apolo foi contar para... E o corvo foi contar para Apolo que Coronis estava traindo ele. Como todo bom deus grego, ele surtou, Deus Sol, que queimou o corvo, e desde então o corvo é negro e conhecido como um mensageiro de más notícias. E Apolo pediu ajuda para a irmã Artemis, que se vingou dele e matou Coronis com uma flechada. Enquanto Coronis estava na pira funerária, ela contou para Apolo que ele não tinha matado só ela, ele tinha matado o filho dele também. Então Apolo fez a primeira cesariana e o filho de Apolo com Coronis é Asclépio, que é o deus da medicina, de acordo com os gregos. E todos os médicos que fizeram o juramento da medicina, acho que até 2016, não, desculpa, acho que até 2018 todo o juramento da medicina ainda trazia a figura de Asclépio, que é considerado o deus da medicina porque ele conseguiu, inclusive, reverter a morte. E eu acho muito interessante essa história porque a gente costuma olhar para as más notícias como sendo ruins por si só, quando na verdade elas permitem que as pessoas revejam quais são as prioridades delas. E no final da má notícia nunca é aquele momento da má notícia em que a gente culpa o mensageiro, por exemplo. O final da má notícia muitas vezes pode ser alguma coisa que vai trazer benefício para muita gente, tá? Como, por exemplo, o nascimento do deus da medicina, de acordo com a mitologia grega. Pode passar mais um slide? Então, esse gráfico aqui à esquerda é um gráfico de como é o ciclo de vida das pessoas. Isso eu trouxe do Guia de Envelhecimento Ativo, que é uma cartilha bem interessante. E no gráfico fica muito claro, a gente começa a vida, a gente cresce, desenvolve a nossa capacidade funcional, seja ela de cognição, seja o quanto a gente consegue entender o mundo, seja capacidade atlética, seja, enfim, qualquer uma dessas atividades, a gente atinge um pico na idade adulta e a gente apresenta geralmente um decréscimo de acordo com um espectro individual. Tá? A linha amarela que vocês estão vendo aí, ela é o que acontece quando as pessoas desenvolvem alguma doença. E a gente ignora muitas vezes a conversa sobre o que é o desenvolver doenças e
qual que é o resultado disso. Eu trouxe os dados de 2018 para a gente ser menos polêmico e não ficar comparando uma coisa com a outra, tá? Isso é outro ano, aconteceram várias coisas em 2018 que não tem a ver com a nossa realidade atual, mas isso serve para a gente entender um pouquinho melhor do contexto. Então, o que eu quero dizer, pode passar mais um slide, é que as pessoas têm elas crescem, elas se desenvolvem, elas desenvolvem uma capacidade e geralmente a gente caminha como esse gráfico aqui de baixo, e desculpa por ele estar em inglês, mas o que vocês estão vendo como preto é a porcentagem da nossa vida que a gente vive de maneira saudável. O cinza claro está falando de uma doença crônica consistente com cuidado usual. Então, por exemplo, pressão alta. Eu tenho pressão alta, característica familiar, já tentei fazer várias coisas para resolver, controlei com atividade física. E, por último, a gente desenvolve alguma doença crônica progressiva que eventualmente se torna fatal. Pode passar mais um slide? E aí, cada perfil de doença vai ter um cuidado da sua fase final de vida, tá? Então aqui, esse gráfico embaixo, ele está mostrando como é que é o final da vida de um paciente com doenças do aparelho circulatório ou do respiratório. Esse paciente já tem uma funcionalidade um pouquinho menor do que o basal dele, e ele vai desenvolver ao longo do tempo descompensações. Ele está bem, ele tem um enfisema pulmonar, tem um DPOC, ele tem uma infecção, ele vai para o hospital, volta. E quando ele retorna sempre um pouquinho pior do que a vez anterior. E aí ele vai ter outra descompensação, e posteriormente mais uma, e isso vai aumentando progressivamente. Acho que um exemplo que eu gosto de usar é do meu próprio avô, que tinha enfisema, e no primeiro ano ele teve 2 pneumonias, no segundo ele teve 4 pneumonias e começou a usar oxigênio. E no terceiro ano ele teve uma pneumonia que ele foi para o hospital, interior de Minas Gerais, cidade bem pequena, chama Ponte Nova. E ele foi para o hospital, o médico olhou para ele e falou, não, você vai ter que ser entubado, porque ele estava numa descompensação muito grave. Ele olhou para o médico e falou, mas eu vou sair do tubo? Talvez precise de traqueostomia, talvez precise ficar muito tempo internado. Meu avô olhou e falou, não, tá tudo bem. Eu vivi uma vida plena, eu tenho 5 filhas, eu tenho 11 netos, eu fiz o que eu tinha que fazer e ele não foi entubado e ele faleceu. E esse é o caminho natural das coisas. Eu acho que das poucas coisas que a gente pode garantir é que todo mundo que a gente está conversando vai chegar ao fim da sua própria vida em algum momento. E para cada perfil de doença, isso acontece de alguma forma. Para as doenças cardiovasculares e para as doenças pulmonares, geralmente é isso. O paciente tem uma perda de função leve, gradual, que demora um longo tempo, com algumas descompensações, que ele volta ao basal, e uma dessas descompensações, mais ao longo do curso da doença, esse paciente já não tem prognóstico. A gente consegue fazer muitas coisas para prolongar de uma maneira artificial a vida dos pacientes, e não é a proposta discutir isso hoje, mas a gente pode fazer várias coisas para prolongar de uma maneira artificial que nem sempre trazem benefício. Então, uma intubação pulmonar numa descompensação de um paciente de 85 anos que tem um enfisema, que já é oxigênio dependente, que já não tem qualidade de vida, vai servir só para prolongar o sofrimento dele. A gente pode oferecer outras coisas para garantir conforto do paciente, tá? Então, é saber qual a maestria da coisa, saber qual das compensações vai ser a última do paciente. E a gente vai sempre lutar para oferecer mais qualidade de vida para o paciente. Às vezes isso vai acompanhar o tempo de vida que a gente vai oferecer para o paciente, às vezes a gente vai optar por qualidade em detrimento do tempo. Pode passar mais um. Quando a gente está falando de doenças como neoplasias, tumores ou cânceres, a gente vê que os pacientes caminham muito bem durante muito tempo. E elas cursam com um curto período de declínio, que é muito claro. A gente vê os pacientes ficando mais magros, os pacientes
perdendo apetite, não querendo levantar, perdendo a capacidade de fazer as atividades usuais, não conseguindo mais trabalhar, não conseguindo mais fazer os próprios hobbies, não conseguindo sair da cama sozinho e assim por diante. Pode passar mais um. E para doenças do sistema nervoso central, aqui um exemplo, eu estou usando como exemplo Alzheimer ou qualquer outra demência, a gente vê que o paciente já tem uma funcionalidade pior nesse gráfico e que vai flutuando ao longo do tempo, ele tem algumas melhoras, mas essas melhoras são transitórias, ele continua a piorar e ele vai declinando, ele vai desaparecendo aos poucos. É isso que eu estava conversando sobre, mesmo quem dá certo, se vive muito tempo, acaba evoluindo de uma maneira fatal. E vai perdendo funcionalidade, as coisas que a gente sabia deixam de ser importantes. Mas por que eu estou falando tudo isso? Pode passar mais um gráfico, mais um slide. Esse aqui é outro que eu peço desculpas por estar em inglês, mas é um estudo do Lancet que saiu em 2017, falando de fatores de risco para a demência. E aí ele fala que, ele deixa muito claro, então 65% das causas de demência são não modificáveis, tá? Então tem mutações genéticas, tem várias mutações que a gente não entende, que a gente não conhece, mas a gente sabe que na vida jovem, quanto mais a gente oferecer de educação para as pessoas, menor a chance deles terem Alzheimer. Isso diminui em 8% o risco de Alzheimer ter uma boa educação. Na idade adulta, perda auditiva, pressão alta e obesidade diminuem, aumentam a chance do paciente ter Alzheimer. Para quem é idoso, tabagismo, depressão, falta de atividade física, olha só, é só fazer atividade física. Isolamento social, diabetes, diminui também o risco. Então, a gente está falando aqui de 35% de fatores de risco que são modificáveis, que a gente consegue fazer alguma coisa sobre isso. 35% é mais do que qualquer medicação que a gente conhece para tratar Alzheimer. Não existe medicação que reverta o risco de Alzheimer, que previna Alzheimer, que a gente consiga reverter os efeitos da doença. E eu não imagino que nos próximos 10 a 20 anos a gente vai encontrar alguma medicação que tenha esse tipo de impacto de reduzir em 35% o risco de alguém desenvolver Alzheimer. Então, o que eu estou falando aqui é que eu estou trazendo para vocês a noção de morte, de como essas coisas podem acontecer para várias doenças, mas o que eu estou comentando aqui de educação na idade, educação infantil, controle de hipertensão, diabetes, realização de atividade física. Eu não sei vocês, mas se eu fazer atividade física vai reduzir em 3% o risco que eu tenho de desenvolver uma demência, eu acho que eu vou querer fazer essa atividade física. Tá? Então, muito do que a gente pode fazer não precisa de medicamento. A gente continua procurando pílulas mágicas para resolver os problemas, quando na verdade tem muito mais que a gente pode fazer. Ok, pressão alta, a gente tem medicação para tratar? Tem. Mas é muito mais eficiente a gente prescrever, a gente fazer atividade física. Pode passar mais um slide? E o que assusta a gente nessa pandemia é que as pessoas não estão tendo tempo de se despedir. O Covid ele não mata como a gente vê nos outros contextos de Alzheimer, demência, de insuficiência cardíaca, insuficiência pulmonar, câncer e assim por diante. A gente está vendo as pessoas falecer muito rápido, a gente não tem tempo de se adaptar ao que está acontecendo. E aí, só para trazer essa comparação, entendo, eu estou comparando um dado de 2020 de uma doença infecciosa com um dado de 2018, tá? Mas se a gente for olhar as doenças do sistema nervoso todas,
a gente teve 41 mil mortes ao longo de um ano. Só o coronavírus já ceifou 22 mil vidas. Tá? E esse dado eu peguei ontem, no começo do dia, e a gente tem visto alguma coisa em torno de 800 mil mortes por dia no contexto do coronavírus. E é muito súbito. Isso é uma das coisas que tem assustado muito a gente. A gente não tem tempo de se despedir, a gente não tem tempo de entender o que está acontecendo. A gente está bem um dia, e no outro a gente está com a saturação abaixo de 90%. Eu quase coloquei, eu tive o coronavírus, a minha saturação caiu enquanto eu estava fazendo alguma atividade física. Eu não vim para o hospital, porque eu consegui me monitorizar de uma maneira segura, porque eu tinha uma estrutura para acompanhar, e qualquer problema, eu moro perto do hospital, era rápido para vir para cá. Mas foi algo assustador, porque de repente a gente está vendo o que está acontecendo, a gente está vendo os números da mortalidade no mundo inteiro, e a gente se vê num contexto em que eu estou sentindo falta de ar, eu preciso de fôlego para continuar cozinhando, e aí se eu for para o hospital, e se eu for um dos casos que evolui de uma maneira mais agressiva, como é que eu vou lidar com isso? Precisou bastante equilíbrio para conseguir ficar tranquilo nesse contexto. E a gente está vendo o que está acontecendo com o mundo lá fora, né? Pode passar mais um slide? O que a gente está vendo, esse gráfico à direita, mostra o número de mortes diárias atribuíveis ao coronavírus no Brasil, México, Rússia, Índia e Estados Unidos. Tá? O que a gente vê é que, enquanto os Estados Unidos e a Espanha, por exemplo, têm diminuído o número de mortos a cada dia, o Brasil continua numa curva ascendente. Da mesma forma que México, Índia e Rússia, por exemplo, que continuam de uma maneira ascendente, mas comparado com países na mesma época de doença, a gente está com número de dias desde que aconteceram as primeiras mortes, a gente está muito acima da mortalidade dos outros países, tá? E a gente vê que na parte mais baixa da curva tiveram países que a mortalidade, os pacientes pararam de morrer pessoas no 70º dia. Então, o que está acontecendo? Como é que a gente vai lidar com isso, né? Como é que a gente está olhando o contexto que a gente está e o quanto isso é assustador? E a preocupação não são só essas mortalidades, tá? Esse gráfico à esquerda, ele está mostrando as curvas de mortalidade. Então, a gente vai ter uma primeira mortalidade por conta dos pacientes iniciais de coronavírus. A gente vai ter uma segunda onda de pacientes uma segunda onda de mortalidade por conta do afrouxamento do isolamento e a restrição de acesso a condições urgentes. A gente sabe que as pessoas estão com medo de ir aos hospitais e que tem gente em casa com sintomas de infarto e não procuram o hospital, pessoas que têm sintomas de AVC e não procuram o hospital. Então isso vai causar um impacto e a gente vai ter pessoas morrendo por conta disso, por conta do medo de sair de casa. A gente vai ter uma terceira onda daqueles pacientes que têm doenças crônicas, mas que interromperam o cuidado por conta da pandemia. Então, as pessoas que têm pressão alta e pararam de ir no médico, a pressão descompensou muito além do que deveria, e essas condições descompensadas podem aumentar a mortalidade, podem e vão. E a gente tem uma quarta onda, que são as doenças psíquicas, que é o trauma, que é a doença mental, que é o impacto econômico que a gente não pode ignorar. E a gente tem o risco do burnout dos profissionais, de quem está passando por tudo isso. A gente tem o desemprego, que fica muito evidente para a gente quando a gente vê as notícias. Então, quando a gente está olhando, a gente tem que olhar todo o contexto. E é muito claro que a gente tem que
os cuidados que a gente está tomando são para garantir que essa primeira onda seja o mais baixo possível. As outras a gente vai conseguir manejar em graus variados, mas essa aqui é a mais importante. É aqui que vai morrer o maior número de pessoas. Pode passar mais um. E quando eu estou falando isso, pode passar mais 2 slides, na verdade, que tem duas telinhas que vão aparecer. Isso. Quando a gente está falando isso, quando a BP permite que eu venha aqui falar para vocês de equilíbrio emocional, a gente está tentando ajudar a prevenir o trauma psicológico, a doença mental, a gente está tentando garantir que as pessoas fiquem mais estáveis em casa. Quando a gente está falando dessa segunda onda de impacto de condições urgentes que não são relacionadas ao coronavírus, mas que as pessoas têm medo de procurar o hospital, o que a gente está fazendo? Foram estruturados fluxos, por exemplo, para a realização de cirurgia eletiva. O Dr. Mário Torezan é o gerente médico executivo daqui do Hospital BP e do BP Mirante. Tem um vídeo que a gente preparou para os médicos, se o pessoal da produção puder colocar, tem um link para o vídeo que a gente preparou para os pacientes também. Tá? Porque as pessoas precisam entender que o coronavírus é um dos riscos que a gente tem, mas nós temos outros riscos também. É muito importante os pacientes que têm câncer, por exemplo, continuarem fazendo quimioterapia, continuarem seus tratamentos. É muito importante para os pacientes que têm alguma doença neurológica, que precisa de uma cirurgia, retornar para o hospital para fazer a cirurgia. Então, as condições crônicas que precisam de uma abordagem cirúrgica, por exemplo, para garantir a segurança do paciente, a gente está procurando como tratar isso, tá? Isso implica também o retorno do atendimento ambulatorial e como é que a gente está se estruturando para fazer um atendimento seguro. Tudo isso tem que estar... as coisas estão ligadas, isso tem passado na mente dos hospitais, de todo mundo que se empenha no cuidado, na verdade. Pode passar mais um? E por que eu estou sendo tão... por que eu estou pegando pesado? Esse conceito de memento mori é uma expressão em latim, pode passar mais 2, que quer dizer lembre-se da morte, ou lembre-se que você precisa morrer. Isso é muito presente na arte. Se vocês forem olhar essa foto do meio, eu achei bem interessante. Tem uma corrente de artistas do Renascimento que falava de vanitas, que são sempre essas fotos que tem uma caveira no meio da foto. Essa é uma versão mais atualizada. A versão deles do Memento Mori era uma ampulheta e uma flor que simbolizava a vida. Mas aqui a gente está vendo uma caveira com controle. Isso era um Master System, se eu não me engano, e um celular daqueles de flip. E a segunda foto é de um artista renascentista também, mostrando que, na verdade, a aparência que as pessoas têm, ela é... Todo mundo tem a mesma aparência por baixo, né? Então você pode colocar as roupas que forem da nobreza vitoriana, por exemplo, que de baixo vai ter a mesma caveira, e o quanto essa beleza superficial não se sustenta. Pode passar mais um? E essa conversa sobre a morte, sobre o morrer, sobre o quanto a gente está vivo hoje e de repente a gente não está lá, a gente pode não estar mais, de como essa pode ser a última live que eu dou para vocês, porque a hora que eu for embora eu posso ser atropelado, eu posso... Tomara que eu não pegue coronavírus de novo, mas eu posso pegar o coronavírus e ser internado e ser mais grave do que a última vez que eu tive. Eu posso, nesse momento, estar desenvolvendo um câncer, que nem alguns dos pacientes que eu já tive contato, pacientes mais jovens do que eu, que já desenvolveram câncer e já faleceram também. Isso não é para deixar as pessoas assustadas, na verdade é só para ver se algumas fichas caem. Pode passar mais um?
Essa foto aí ao fundo é de caveiras mexicanas. Quem já viu o Festival dos Mortos, os mexicanos celebram a morte, na verdade. Porque quando a gente para pensar sobre a morte, sobre a nossa finitude, sobre o quanto a gente é impermanente, a gente lembra que o que é importante de fato. Então, se a gente consegue lembrar que a gente pode morrer agora, a gente consegue usar isso como base para determinar o que a gente faz, o que a gente diz para as pessoas, como a gente olha para o mundo. E o próprio Marcos Aurelius, que foi um imperador americano, ele escrevia no diário dele uma meditação sobre a morte. E aí a pergunta é: eu tenho medo da morte porque eu vou parar de fazer o que assusta vocês? Vocês têm medo da morte porque a gente não vai conseguir checar as mensagens no WhatsApp. Meu celular tá pitando aqui do meu lado, e aí eu tô vendo ele apitar o tempo todo, e tem alguém me mandando mensagem, e eu preciso ver as mensagens. Se eu morrer, é isso que vai me fazer falta? Vai me fazer falta assistir algum filme? Vai me fazer falta ter contato com a minha família, ter contato com os meus amigos? O que da morte que assusta a gente de fato? É a morte em si ou o que a gente vai parar de fazer? Não é, pensar sobre a morte é o que permite que a gente viva a vida, senão a gente fica simplesmente fazendo a mesma coisa de sempre. A gente mantém a mesma rotina, e se a gente não vê o propósito no que a gente faz, a gente só continua. O que é melhor, a morte ou uma vida que não foi bem vivida? E como é que a gente define o que é uma vida bem vivida? Essa resposta é bem individual. Eu não tenho pretensão de responder para ninguém aqui. E essa morte pode significar várias coisas. Então, a gente tem um costume de se apegar às identidades que a gente criou. Então, eu trabalho como gerente, eu trabalho como professor em alguns lugares, eu sou aluno em outros. No hospital eu trabalho numa semi-intensiva, e aí pessoas que trabalham aqui no pronto-socorro, que eu gerencio nesse outro hospital, muitas vezes são de uma equipe e eu respondo para elas. Então, eu sou o quê? Eu sou qual dos meus cargos? Eu sou qual do título que aparece aí? Está escrito Dr. Lucas Guimarães, gerente de práticas médicas da BP. E se algum dia eu deixar de ser esse título? E se algum dia eu deixar de ser gerente de práticas médicas da BP, se eu for transferido para outro setor, eu vou continuar apegado ao título? Se algum dia eu for demitido, que foi uma das perguntas que fizeram ano passado, na live passada, eu fiquei pensando bastante nela. O quanto a gente se apega a essas identidades, e o quanto a gente, nesse momento, nesse contexto de coronavírus, a gente está sofrendo luto por coisas que vão deixar de ser. E o luto não precisa ser só da morte, o luto pode ser porque eu perdi meu cargo, porque eu perdi meu emprego, porque os sonhos que eu tive não vão se concretizar. E eu não sei se eu já falei isso aqui, mas todos os planos que eu fiz até agora deram vigorosamente errado. E se eu tivesse me apegado a qualquer um daqueles planos, qualquer uma daqueles conceitos do que eu era, eu não teria conseguido seguir em frente. Então, o quanto a gente se apega a essas identidades que são meramente construções. Se alguém mudar meu título ali embaixo, se eu for transferido ou se eu for demitido, isso não vai mudar quem que eu sou. E quanto a gente se apega a essas construções que são efêmeras, que passam e desaparecem. E pensar sobre a própria morte ajuda a gente a olhar de uma maneira mais ampla. A gente está olhando a realidade do jeito que ela é. A gente não é eterno. A gente não pode viver como se a gente fosse viver para sempre e deixar para amanhã as coisas que são importantes a gente fazer. A gente não pode deixar para amanhã as coisas que a gente acha que são importantes falar, que são importantes a gente dividir.
as coisas que a gente quer trazer para o mundo. Pode passar mais um? Eu comentei semana passada do lugar. O lugar é uma comunidade em que as pessoas discutem ter várias, vários conceitos desses que a gente está discutindo aqui. E eles estão hoje terminando um ciclo de palestras que chama Mãos e Olhos. Eu ia indicar, inclusive, a palestra, mas como eles acabam hoje, eu só vou indicar o lugar. São várias pessoas que trabalham lá, Gustavo Guitti, o Fábio, que traduziu esse texto. E esse ciclo de palestras que eles estão terminando hoje é com a John Halifax. Lembrem bem dessa moça. Eu vou falar na última aula, que eu vou falar vou falar só sobre compaixão. Eu vou usar um TED dela. E eu vou usar muitas coisas que ela produz, que ela ensina. E esse é um texto que o Fábio Rodrigues traduziu, da John Halifax, e ela falando do quanto ela passou boa parte da vida se relacionando com situações que podem ser consideradas sem esperança. Então ela trabalhou com refugiado, ela trabalhou nesses campos de refugiados que as pessoas não têm nada de acesso, ela trabalhou como capelã de um hospital de cuidados paliativos, ela assistiu muito sofrimento. E por que a gente se importa, né? Por que a gente mantém a esperança para acabar com uma guerra? Por que a gente mantém a esperança de tornar as coisas mais justas? Por que mantém a esperança em pessoas que estão morrendo, em refugiados escapando de genocida? Ou solução para a mudança climática? E ela fala que esperança sábia é enxergar as coisas não... a gente vê as coisas como elas são. Inclusive a verdade de que a gente está sofrendo, que a gente está passando por um período difícil, e está sendo difícil para todo mundo. E isso nos dá a capacidade para transformar esse tipo de sofrimento. Para a gente conseguir transformar e para a gente conseguir mudar, a gente tem que reconhecer o sofrimento, tanto nos outros quanto na gente, né? E esse tipo de esperança que a gente percebe o quanto as coisas são incertas, a gente se dá conta do quanto a gente não sabe o que vai acontecer. E essa incerteza que dá o espaço para a gente poder agir. A incerteza, ela não é um inimigo. Essa incerteza é o que permite que a gente olhe as possibilidades de como resolver. Tá? Como a gente consegue apoiar as pessoas, como a gente consegue mudar as coisas. Pode passar mais um? E a John Halifax, ela vai participar de um simpósio. O Varela não é do Drauzio Varela, Varela era um cientista que estudou as conexões entre neurociência e o budismo. Então ele era um amigo pessoal do Dalai Lama. E esse simpósio ganhou o nome dele por conta disso. Vai ter um simpósio esse final de semana, vai começar sexta-feira à noite, vai até domingo, que vai contar com a John Halifax, que naquela outra foto ela tinha um pouco mais de cabelo, nessa ela tá carequinha aqui à direita, mas com o Richard Davidson, que é eu mostrei um podcast dele, um TED, eu comentei de um podcast numa das aulas, o sensei, o K-sensei, que é um estudioso do Zen budismo e caligrafista, John Dunn, Jonas Scholar, enfim, várias pessoas que têm muito a acrescentar. E quem vai traduzir esse simpósio vai ser a Jane Pili, que eu também já comentei da Jane algumas vezes. A G é minha tutora de meditação. Ela que me ajuda quando eu tenho dúvidas nas aulas, o que eu coloco, como é que eu proponho esse assunto, o que é demais eu falar, o que eu tenho que condensar. A Jane que vai fazer a tradução disso, então o link tá aí na tela, o pessoal da produção já colocou o QR Code, quem quiser, o link é para o PAI, que é onde a gente faz a inscrição. A inscrição, na verdade, eles não vão cobrar nada, isso pode ser feito só através de doação, eles vão fazer a transmissão via Zoom para todo mundo, isso vai ser
daquelas soluções felizes, né? Comecei o ano sofrendo porque eu não ia conseguir ir para o Instituto Paia para fazer um curso que eu queria por questões financeiras, enfim. E aí agora a gente é presenteado com esse simpósio que vai ser transmitido para o mundo inteiro. Então, essa é uma sugestão para o final de semana. Eu não trouxe nenhum livro para vocês lerem essa live, eu não trouxe nenhum podcast, eu não trouxe nenhum TED, mas eu consumi o final de semana de vocês inteiro com um simpósio para falar sobre mente e neurociência. Então, acho que vai ser bem interessante. Pode passar mais um slide? E eu ia fazer uma meditação hoje com vocês de relaxamento, mas eu já estourei a hora. Eu falei no começo que o tema era polêmico e que ia ser mais complexo a conversa de hoje. No YouTube da BP tem uma série de meditações que a Fernanda, que é uma psicóloga daqui, conduz. Quem precisar de uma meditação agora, eu acho que é um bom plano. Ela faz meditação baseada no mindfulness, e as meditações são muito interessantes. Então, fica uma sugestão. Na próxima aula eu trago o link para vocês, tá? Mas como eu passei hoje, quem quiser sentar para meditar um pouquinho, isso é importante. Eu de verdade queria fazer uma meditação para vocês relaxarem, porque eu sei que eu cutuquei pessoas, eu cutuquei coisas que são desconfortáveis, mas enquanto a gente não olhar para a morte, para a impermanência da nossa própria vida e das identidades que a gente cultiva como fazendo parte da nossa realidade, a gente não vai ter nenhuma chance de viver essa realidade de maneira plena. A gente não vai ter nenhuma chance de encontrar uma felicidade de uma maneira plena. A gente não vai ter nenhuma chance de estar equilibrado, porque a gente vai estar fingindo que está tudo bem quando a situação não está, quando tem um incêndio atrás da gente, quando tem toda uma crise acontecendo, e negar isso não vai ajudar ninguém. Eu acho que é importante a gente abrir para as perguntas agora, para a gente conversar um pouquinho com as pessoas. Eu sei que eu falei muito, desculpa, pessoal, mas é que o assunto é realmente denso e é importante a gente discutir isso. Eu sei que eu já tentei ter essas conversas sobre morte com algumas pessoas próximas e foi difícil para as pessoas. Pergunta do Vitor Correia. Doutor, como não transformar o medo da morte em ansiedade de resolver tudo ao mesmo tempo e o quanto antes? Boa pergunta, Vitor. Eu acho que é importante a gente não transformar isso em desespero, tá? A gente não pode viver achando que a gente vai viver para sempre, mas a gente não precisa viver carregando o peso da morte, olhando a morte em tudo que a gente vê. E eu falo isso de uma maneira bem tranquila porque eu passei por esse processo de ficar ansioso e de achar que eu tinha que resolver tudo ao mesmo tempo. Tá? É quando a gente percebe que existe espaço, quando a gente consegue perceber que as coisas são bem mais amplas do que uma visão estreita de morte que a gente acha. No final das contas, a gente não vai conseguir resolver tudo. Tá? Não consigo imaginar ninguém conseguindo resolver tudo da própria vida de uma hora para outra, porque caiu a ficha de que a gente tá morrendo, né? Que cada dia que a gente passa é um dia a menos. Se a gente começa a olhar as coisas de uma perspectiva ampla e mais embasada no que a gente vê no dia a dia, no que a gente tem de experiência, nas pessoas que estão próximas da gente, quando a gente consegue olhar a vida como propósito, e aí propósito, cada um vai ter o seu, mas quando a gente consegue olhar o propósito, a gente vai entender que não é a gente terminar o MBA que vai resolver a vida, vai melhorar a ansiedade, não é a gente entregar o projeto. A gente começa a olhar que o que vai trazer essa tranquilidade é a gente estar próximo das pessoas que a gente ama. E aí não tem nada para resolver. A gente falar o que a gente pensa para as pessoas que a gente acha que são importantes para a gente resolver, a gente
dividir com as pessoas os nossos medos. É aí que a gente percebe que não tem tanta coisa para resolver, é só estar junto. Mais perguntas? Eu acho que foi só o Vitor que ficou, ficou com dúvida. É, gente, a live, vamos terminar a live agora, mas quem quiser fazer perguntas, quem quiser deixar perguntas na página da BP, semana que vem eu respondo. Eu acho que o assunto é denso, o assunto é complexo. Não, não, não tenho pretensão de achar que eu consegui esgotá-lo. E entendam que hoje eu trouxe só o problema, tá? E a gente tem mais duas lives programadas. A próxima eu vou falar de equilíbrio emocional mesmo, então o equilíbrio das emoções, como é que a gente consegue exercitar as emoções de uma maneira mais equilibrada, e falar de uma maneira mais ampla de ver a vida, que são as quatro comensuráveis ou quatro inteligências do coração, como quiserem chamar, que são formas da gente olhar a vida de uma maneira mais serena, a gente olhar a vida de uma maneira mais ética, que são a base para a gente ter esse equilíbrio. Então, talvez semana que vem eu consiga responder de uma maneira mais extensa ao Vitor. E na última aula eu vou falar de compaixão, que eu acho que é uma das grandes. Eu hesito em falar soluções, mas acho que é uma das grandes caídas de ficha que eu tive de como a compaixão pode ser um bom caminho para curar essa ansiedade que a gente tem e que eu tinha, que eu ainda tenho, mas que está mais controlada. Eu acho que é isso, pessoal. Obrigado a todo mundo pela presença, obrigado a todo mundo por ter passado essa hora me ouvindo. Eu espero que tenha sido proveitoso. E eu prometo que nas próximas aulas eu vou estar um pouquinho mais. Os assuntos vão ser mais leves, tá? Eu não vou trazer nada de tão denso como eu trouxe dessa. Obrigado pela presença e até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.